Glória a Deus. Todos acharam aí? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E por mais que eu esteja lendo esse texto, hoje eu não vou falar da Santa Ceia, tá? Mas deixa eu pegar esse texto tão conhecido, né? Todo segundo domingo do mês a gente cita esse texto aqui. Quando não lê, pelo menos eu cito na hora de ministrar a Santa Ceia, né? Mas como eu disse, hoje eu não vou falar da Santa Ceia. Mas assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aqui continua falando a respeito da Santa Ceia. Mas hoje eu quero focar com vocês essa primeira declaração aqui do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Um pouquinho à frente, 1 Coríntios ainda capítulo 15, versículo de número 3, ele fala algo muito semelhante. Um pouquinho à frente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o quê? O que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Para nós também não precisamos ir em frente, até aí tá bom, porque mais uma vez eu quero focar nessa primeira declaração aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Interessante que aqui ele só muda a ordem, né? Enquanto lá no capítulo 11 ele diz: olha, eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei a vocês. Aqui simplesmente ele troca a ordem, mas é a mesma declaração. Ele diz: eu entreguei para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. E nós vamos entender, meu irmão, que a dinâmica bíblica é sempre essa. A maneira de Deus trabalhar é sempre assim. Primeiro nós recebemos algo da parte de Deus, ou não, e aí você já vai entender daqui a pouquinho porque que eu estou dizendo ou não, mas primeiro nós recebemos algo para só depois entregar aquilo a alguém. Até porque a frase conhecida é verdade, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu posso dar a alguém aquilo que primeiramente eu não tenha recebido? Se você, como eu dizia, a dinâmica bíblica é sempre essa, eu não estou me baseando apenas nesses dois textos aqui, mas por exemplo, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, ele fala: porque eu fui alcançado pelo Senhor para fazer o quê? Para também alcançar. Eu quero alcançar as pessoas da mesma maneira que um dia o Senhor me alcançou, né? Se trocar aqui o alcançou por, quem sabe, a palavra salvou, fica ainda mais claro para nós, né? Então eu só posso ser usado por Deus para salvar alguém se primeiro eu fui salvo. A Bíblia fala também do Deus de toda consolação, e diz que nós podemos consolar as pessoas com o quê? Bom dia, não esquecendo o texto, com a consolação que nós também fomos consolados. Então, quando o Senhor me consola a respeito de algo, essa consolação, vou assim dizer, ela fica na minha vida, e eu posso usar isso para consolar então aquele que necessita daquele consolo. E aí, mais uma vez, né, por todos esses textos, nós vemos, como eu dizia há pouco, essa dinâmica da palavra de Deus, que eu só posso dar aquilo que primeiramente eu recebi do Senhor, que eu só posso consolar se primeiramente eu fui consolado, que eu só posso alcançar se primeiramente eu fui alcançado,
que eu só posso ensinar, como diz 1 Coríntios 11, que é onde a gente começou, se primeiramente eu recebi isso da parte do Senhor. E aí duas coisas eu quero chamar a atenção. A primeira, que eu já estou falando até agora, né, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas a segunda coisa que também nos chama a atenção é que o propósito de Deus fazer algo na nossa vida é para que a gente pegue aquilo que Deus colocou ou fez em nós e possa multiplicar fazendo aquilo também na vida das pessoas. O único propósito de Deus me ensinar algo não é simplesmente para que eu fique sabendo, mas para que eu também possa ensinar aquilo que eu aprendi do Senhor. Para que Deus me consola? Ah, pastor, para eu ficar consolado, né? Eu estava passando por aquela luta, por aquela dificuldade, aí veio Deus me socorreu, mas só para isso? Não, para que Deus me consolou? Para que eu também possa consolar, com a mesma consolação que um dia eu recebi do Senhor. Aí eu falava domingo agora, né, a respeito de salvação, e eu dizia que se o Senhor ter nos alcançado era... E eu não estou dizendo que isso seja pouco, mas entenda a minha colocação. Se fosse simplesmente para eu ser salvo, então a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu caía do lado duro assim e ia para o céu. Mas Deus me salvou, e aí eu falava sobre passar pela porta, e depois de passar pela porta tem o quê? Quem veio domingo? Tem o caminho, amém? E é nesse caminho que, do mesmo jeito que eu fui salvo, eu preciso também levar salvação para os outros. Do mesmo jeito que um dia alguém pregou o evangelho para mim, eu me converti, eu preciso levar o evangelho para as pessoas. Então, como eu dizia, ao longo de toda a Bíblia, esse conceito fica muito claro, de nós termos sido alcançados para alcançarmos, amém? De nós termos sido consolados para consolar, e assim por diante, que eu não posso, em primeiro lugar, que Deus faz na minha vida, para que eu possa fazer, multiplicar aquilo e fazer pela vida dos outros. Segunda coisa, que eu só posso fazer algo na vida de alguém, se primeiramente Deus tiver feito na minha vida. E aí principalmente, né, falando hoje quarta-feira, aquele dia que a gente vem para orar pela família, para orar pelo lar, às vezes a gente vê pessoas orando para que Deus faça algo na sua casa, que a pessoa sequer tem liberdade ainda para Deus fazer na sua vida. A pessoa está querendo que venha uma consolação sobre a sua família, que nem sobre a sua vida ainda não veio. É aquela pessoa que está orando dizendo: Deus transforma o meu marido, Deus transforma a minha esposa, mas nunca deixou Deus me transformar. Às vezes, permitiu Deus dar uma ajeitadinha. Entende ou não? Dá uma melhoradinha na coisa. Mas ainda não permitiu que Deus tivesse liberdade de vir e realmente transformar a vida da pessoa. Porque há certas áreas que a pessoa diz: Jesus, aqui o Senhor não mexe. Aqui o Senhor não entra. Não, nessa área aqui deixa do jeito que está. Você está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos entender primeiramente nessa verdade. Eu estou orando, Deus salva a minha família, e eu preciso me perguntar: mas eu sou salvo? E aí mais uma vez eu volto à mensagem do domingo: eu passei pela porta? Eu estou trilhando o caminho apertado, estreito, ou eu estou caminhando pelo caminho largo? Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Então, eu preciso entender essa verdade aqui. Em primeiro lugar, né, que eu não posso querer alcançar alguém se eu não fui alcançado, consolar se eu não fui consolado, entregar aquilo que primeiramente eu não tenha recebido do Senhor. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E dentro dessa perspectiva, eu preciso então, né, buscar da parte de Deus para ter algo a entregar. E aí, dentro disso, eu gostaria de ver uma história bíblica com vocês, que está aqui em Lucas, Evangelho de Lucas,
capítulo de número 8, versículo 40. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Acho que foi semana passada ou retrasada, se eu não estou confundindo. Não, foi semana passada. Foi sexta-feira passada. Minha memória já funcionou bem. Que eu falava sobre a história dessa mulher, né, que ficou conhecida aqui como a mulher hemorrágica, a mulher com fluxo de sangue. E eu quero voltar a esse texto, não necessariamente falar dela. Eu lembro que eu falava da fé dela, da preparação para o milagre, né, era esse termo que eu usava na sexta-feira. Mas eu quero focar aqui em algo. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Diz assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, o que acontecia? Apertava-o a multidão. E aí, no meio da história de Jairo, aparece a história que a gente vai ver hoje da mulher hemorrágica. E diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Bom, nós começamos a leitura e a Bíblia diz que Jesus está indo em direção à casa do Jairo, e a multidão fazia o quê? Apertava Jesus. Eu fico imaginando mais ou menos a cena: Jesus caminhando, os 12 discípulos ali, meio que em volta dele, tentando controlar a multidão. Imagine você, um apertando aqui, outro apertando de lá. Eu quero chegar perto. Eu fico imaginando as pessoas se esticando a mão para tocar em Jesus. E aí Jesus daqui a pouco para e diz assim: quem é que me tocou? E aí todos começam a negar: não fui eu não. Eu acho bacana assim, você ficar imaginando a cena. Aí o Pedro diz assim: oi Jesus, o senhor também é brincadeira, né? O senhor não está vendo aqui essa multidão toda, todo mundo te apertando, te oprimindo. Ô Jesus, no mínimo metade dessa turma aqui já tocou no senhor. Como é que a gente vai saber agora quem é que foi que tocou no senhor? E se você analisar, né, num sentido assim, bastante natural, Pedro e aqueles que falavam isso até que tem razão, sim ou não? Sim ou não? Sim. No sentido natural, sim, né? Está todo mundo ali tocando. Jesus, como é que o senhor quer saber quem é que tocou? Aí Jesus explica, ele diz assim: e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E aqui que eu quero lhe chamar a atenção. Olha só, aquela mulher vai até Jesus. Aquela mulher, ela não toca nem em Jesus, ela toca e não é nem na roupa ainda. Geralmente a gente fala, né, de tocar na veste de Jesus, até porque Marcos fala ali da veste, mas aqui Lucas, ele dá um detalhe ainda maior, que ele fala que é na orla da veste, né? A roupa ali dos judeus
elas tinham algumas franjas assim, que até simbolizavam os mandamentos de Deus, e acredita-se que foi justamente ali que ela tocou, né? Lá na pontinha ali daquela roupa de Jesus ali, poderíamos dizer assim, num detalhe da roupa dele, ela vai ali e toca, e ela recebe então a cura. Aí Jesus diz, não, eu estou perguntando isso porque eu bem conheci, eu senti, eu percebi que de mim saiu virtude. E aí nós precisamos parar, dentro da perspectiva daquilo que nós estamos falando hoje, de só podemos entregar aquilo que primeiramente nós recebemos. A pergunta minha é, o que é que sai de nós quando alguém nos toca? Amém? O que é que sai da nossa vida quando alguém toca em nós, ou toca na nossa veste, ou toca nem que seja lá na orla da veste? Quando eu digo toque, eu não estou falando necessariamente um toque físico, mas quando eu vou trocar as palavras, aqui vou fazer um jogo de palavras. Quando a gente toca a vida de alguém, amém? E aí talvez seja mais fácil de você entender. Porque eu tocar a vida de alguém, eu não estou falando de um toque físico, sim? Eu estou falando de eu, de alguma maneira, influenciar a vida de alguém, de alguma maneira eu tocar a vida de alguém. De alguma maneira, né, a minha vida exercer algum tipo de influência, seja ela positiva ou não, mas na vida de alguém. Por exemplo, aí eu vou ir longe para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que você mora em um prédio, aí você está saindo para vir para a igreja, aí você vai lá, chama o elevador, entra no elevador, começa a descer até o térreo, 2 andares abaixo, alguém entra também, e você está ali no elevador. Meu irmão, desde um bom dia que você dá à pessoa, ou deixa de dar, você pode estar tocando a vida da pessoa ou não, sim? Verdade ou não? Você pode estar tocando a vida da pessoa, porque às vezes a pessoa está ali assim, ó, e ela entra, está até cabeça quente, cheia de problema e tal, e nem se deu por conta que você está ali dentro. E às vezes você olha para a pessoa e diz, bom dia, e a pessoa assim no meio de tanto problema, tanta luta, ela para um pouquinho, desculpa, bom dia, e tal. E às vezes naquele pequeno ato, amém, você pode tocar a vida de alguém, amém? Então, para ficar mais fácil a gente compreender, né, o que é que sai de mim quando eu toco a vida das pessoas, ou ainda quando alguém toca em mim. E isso desde alguém que observa de longe a minha vida. A Bíblia fala de uma mulher que parava lá na janela e ficava olhando o Eliseu passar por ali. Já leu isso na Bíblia? E essa mulher está vendo a maneira do Eliseu passar. Ele passa um dia, e passa outro, e passa mais um. E aí ela chega para o marido e diz assim, olha, eu percebo que esse que passei por aqui é um santo homem de Deus. Aí eu te pergunto, Eliseu tocou a vida dela ou não? Você está entendendo? Não influenciou a vida dela, quando ela chegar para o marido e dizer, o marido, tem homem de Deus hoje em dia ainda. Verdade ou não é? Isso não é tocar a vida de alguém? Ainda tem homem de Deus. Eu conheci um aqui, esse é de Deus de verdade. Olha que interessante, né? E claro, depois de uma maneira muito mais pessoal, Eliseu toca na vida dela, no sentido, né, dela fazer um partinho, dele passar ali, e aí ela engravida. Bom, toda a situação que a Bíblia registra ali. Mas olha que interessante então, isso. Meu irmão, nós precisamos lembrar que sempre tem alguém na janela olhando para nós. Compreende o que eu estou falando? Sempre tem alguém na janela. Sempre tem um vizinho
Com o copinho na parede. Sabe o que é isso? Tem gente que diz: o que é isso, pastor? Ainda bem que você não sabe. Senão você não é fofoqueiro. Mas tem uns que põem o copinho na parede para ouvir o que o vizinho está falando, né? Para saber o que está acontecendo. E às vezes você não se dá por conta que tem alguém ouvindo, que tem alguém na janela olhando, e assim por diante. E aí eu reforço a pergunta: o que é que sai da nossa vida quando alguém toca em nós, ou ainda quando nós tocamos a vida de alguém? Porque você há de concordar comigo que tem pessoas que só de você estar perto, só de você ouvir aquela pessoa, você já sai dali revoltado. Tem ou não tem? Tem pessoas que, qualquer contato que você tenha com a pessoa, você sai dali irado. Às vezes não é nem com a pessoa, às vezes até é com a pessoa, mas às vezes não é nem com a pessoa, mas ela te passa raiva. E você sai dali irado com um, bravo com o outro, revoltado com aquele. Então lembre-se que nós só damos aquilo que nós temos. E aí vem a pergunta: o que é que nós temos? O que é que nós estamos cheios? Porque Jesus está tão cheio de virtude, que quando a mulher toca lá na hora da veste dele, o que sai dele? Virtude. Amém? O que é que sai de nós quando alguém toca na nossa vida? Quando alguém conversa com a gente, quando alguém para nos ouvir, a pessoa sai revoltada, sai chateada, sai desanimada. Meu irmão, tem pessoas que elas são tão desanimadas que elas são desanimadoras. Não é assim? A pessoa consegue desmotivar todo mundo, ela consegue desanimar todo mundo. Alguém chega empolgado e diz: não, olha, vai dar certo, que Deus. Você acha que você vai conseguir? Não é assim não. Não, mas a Bíblia diz. Não, mas você tem que entender que assim, não é com todo mundo. Que não é assim? Meu irmão, e nós precisamos então tomar cuidado. O que é que está em nós? Interessante que a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude. Jesus mesmo fala isso. Ele diz: eu bem conheci que de mim saiu a virtude. Interessante que é o mesmo termo utilizado lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando a Bíblia fala da descida do Espírito Santo, da pessoa ser cheia do Espírito Santo, e diz: mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa mesma virtude que havia em abundância na vida de Jesus, a ponto de transbordar na vida daqueles que o tocavam. Amém? É a mesma virtude que a Bíblia diz que nós recebemos quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então, se de nós não está saindo essa virtude, meu irmão, se de nós não está fluindo isso, então é porque está nos faltando ser cheios do Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu preguei uma mensagem muito semelhante a essa. E sabe o que eu fiz? Na hora de entrar no culto, do jeito que eu estou aqui, com roupa, tudo, eu abri o chuveiro assim e me enfiei debaixo do chuveiro. Eu era um pouquinho mais doido naquela época que eu sou hoje. Só um pouquinho também, não faz muito tempo. Mas fiquei tudo encharcado assim. Aí entrei no culto assim: boa noite, pessoal, tudo bom? E aí, imagine o espanto de todo mundo, né? Você fala: meu Deus, o pastor já era doido, coitado, olha aí, está pior hoje. E aí eu falei assim: pessoal, alguém que quer me dar um abraço? Naquela época não tinha pandemia, tá? Só para você lembrar, né? Alguém aqui quer dar um abraço do pastor? E a maioria assim. Alguns já diziam: nem antes não queria, quem dirá agora. E eu lembro que teve uns 3 irmãos que falaram assim: eu quero, pastor. Eu falei: vem cá então, vou dar um abraço aqui. Mas alguém quer dar um abraço do pastor? Ah, pastor também quer.
Teve uns 3 irmãos assim, mais corajosos, que vieram me abraçar. Aí voltaram para o lugar e tal. E adivinha como é que eles voltaram? Molhado. Eu falei, pessoal, isso aqui que eu estou fazendo aqui, né, é justo, tem tudo a ver com a mensagem, tá? Não fiquei doido não. E aí eu falava justamente sobre isso aqui. Por que eles ficaram molhados? Porque eu estava tão molhado que ao tocar neles, o que fazia? Eles ficavam molhados também. Aí daqui a pouco eu tocava em mais um, adivinha o que acontecia? Ficava molhado. Aquele dia eu desci do altar e preguei assim, perto das cadeiras, e aí eu pregando e gesticulando assim, daqui a pouco voava uma gotinha e pá, caía num daqui, e voava uma gotinha e caía no outro ali. E por quê? Porque eu estou molhado. Entende o que eu estou falando? Meu irmão, agora se eu estiver cheio de raiva, fulano, tudo bem? Chuta o que vai acontecer? Aí daqui a pouco eu estou falando e gesticulando e tá voando raiva em um, tá voando raiva em outro, não é assim? E respingando aqui, e respingando ali, e plantando revolta num daqui, no outro de lá. E aí novamente vem a pergunta: do que nós estamos cheios? Amém? O que é que sai de nós quando alguém toca na nossa vida? Que nós possamos estar tão cheios da presença de Deus, mas tão cheios do Senhor, que do mesmo jeito que aquele dia qualquer um que eu abraçava ou ainda chegava perto, aonde eu fiquei ali mais tempo, formou-se uma poça até embaixo de mim, porque a roupa começava a pingar, o cabelo começava a pingar, eu tinha até mais na época. Umas coisas vão se perdendo ao passar do tempo. Então, como é que está a nossa vida? Como é que a gente, o que é que está saindo de nós quando a gente toca? Bom, para a gente fechar, eu já contei em outra ocasião esse caso, mas mais uma vez eu vou contar. Eu era pastor no norte do Paraná, em Cianorte era a igreja que eu pastoreei. E uma ocasião eu estava indo para Maringá e estava aí tranquilo na estrada e tal. No momento que eu fui entrar no posto, assim, na hora que eu fiz ali a volta, né, a curva para entrar no posto, eu ouvi um falei, ué, vim dirigindo de lá aqui, não aconteceu nada. Na hora que eu viro para entrar no posto, barulho e tal, e eu vi ali que o carro já não respondia bem e tal, e parei o carro. Meu irmão, quem conhece a região, né, uma região assim do interior e tal, não tem muito recurso, não tem, né, muitas coisas por ali, no meio da estrada, entre uma cidade e outra. E eu parei no posto, falei, não sei o que aconteceu aí e tal, tem algum mecânico aqui? O rapaz disse, tem um, logo ali. Não, você vai aqui e tal, e lá na frente tem um mecânico. E aí, lá vou eu, tem que deixar o carro no posto, né? Lá vou eu andando na estradinha de terra para achar o bendito do mecânico. Lá na frente, depois de andar não sei quanto tempo, eu achei o tal do mecânico. Ele disse, não, tá bom, eu vou com o carro lá, guincho o seu e vejo o que é. E aí fui eu andando no solo até lá, agora já estou atrasado, tinha uma reunião, e estou eu de social, de terra, não sei o que, andando na estrada de terra, chegando lá, o guincho já gastou não sei quanto tempo, já perdi o compromisso que eu estava indo, né? Aí levou, guinchou o carro até lá e disse, é acho que esqueci o nome do que é ali da direção, né? É tal coisa. Eu falei, quanto que fica? Aí o camarada soltou um palavrão, não de xingamento, né, do preço, assim, aqueles preços que ofendem a gente, assim. Eu falei, rapaz, tudo isso, não tem jeito e tal.
eu vou fazer o quê? Já está ali mesmo. Aí eu falei, não, rapaz, eu não tenho dinheiro não, vou ter que passar aí no cartão. Ah, mas quem não passa cartão não. Não, mas como é que faz? Não, eu tenho aqui, tem um mercadinho ali, não sei aonde, que eu tenho, né, quando é assim, passa lá o cartão lá no mercado, e aí depois a gente faz um acerto, eu ir lá, e aí você pode passar no mercado. Aí onde que é o mercado? Não, é logo ali. Vai lá. E lá vou eu, né, procurar o bendito mercado, sei quanto tempo andando só, cheio o bendito mercado, passei o cartão, voltei tudo lá, com o recibozinho, dei pro camarada, disse, agora eu tenho que ligar para pedir a peça. E aí a gente está longe, né? Não sei quanto tempo para vir a peça. Imagina, eu estava assim, né? Rapaz do céu, uma paz incrível naquela hora, né? Mas estava revoltado já com toda a situação, bravo, andando de um lado para o outro, e a peça, rapaz, está vindo, e está vindo, eu estou a tarde inteira ali, esperando, e andando para um lado, para o outro, bravo, e tal, e aí daqui a pouco, tem um senhor ali na oficina, que está ali para arrumar o carro também, que está me vendo, passando para lá, passando para cá, e tal, bravo, revoltado, indignado, e meu compromisso, e eu andando nesse sol, e isso e aquilo, e aí ele chega para perto de mim e diz assim, estragou o carro? Eu à vontade respondo, não, tô tirando férias aqui na oficina, né? Mas aí eu me segurei, falei, não, sou educado, sou de Jesus, tal, minha mãe de educação. Falei, não, né, estragou aí, né? Brincadeira, né? É hora de estragar o carro, não sei o quê, bravo. E aí o senhor, bem tranquilo e calmo, diz assim, né, mas isso acontece, né? Você veja só, nós que fomos feitos por Deus, de vez em quando há algum problema, de vez em quando a gente tem que ir no médico, né? Tem que ir lá fazer uns ajustes, alguns casos tem que até passar por uma cirurgia. Rapaz, imagine o que o homem fez, se não vai dar problema. E é naquela hora assim, pai, sabe que você sabe que faz sentido, né? Eu fiquei assim, e aquela raiva foi sumindo, né? Aquela indignação foi passando, eu fui pensando, verdade, né? Poxa vida, é um momento, isso é coisa da vida, acontece, o carro pode dar um problema, né? Eu levei o azar de dar um problema aqui, mas... E aí já vem aquele pensamento, será que Jesus não está te levando alguma coisa ali para frente? E tal. E aí aquele senhor disse para mim, porque Deus na sua perfeição fez a gente, de vez em quando a gente precisa de uma ajuda. Quem dirá um carro feito pelo homem, então? Meu irmão, foi... Aquilo me... Sabe aquele baldado que você está bravo, assim... Eu fiquei assim, né? E aí eu conversei, troquei mais algumas palavras com ele, eu fiquei torcendo, tomara que ele não pergunte o que eu sou. Eu fiquei torcendo, tomara que ele não pergunte o que eu faço da vida, senão eu ia ter que, né, com aquela vergonha, falar assim, pois é, sou pastor, né? Imaginou a vergonha? E eu fiquei torcendo, tomara que não pergunta, mas tomara que não pergunta, tomara que não pergunta. Aí trocamos alguma palavrinha ali, aí ele saiu e tal. Meu irmão parece que consertou até mais rápido o carro. Então entenda só, quem sabe se eu tivesse parado do lado de alguém, é brincadeira, né? Vai ficar esperando aqui. O que ia acontecer? Mas naquele dia, 5, 10, 15 palavrinhas que eu troquei com aquele senhor, o que ele passou para mim? Paz,
tranquilidade, sossego. E aí, para minha vergonha, né? Que deveria eu estar passando alguma coisa para ele. Mas, entende? Então perceba que uma simples situação da vida, do dia a dia. Aí fica a pergunta: o que é que sai de nós quando alguém tem tocado em nós? Ou quando a nossa vida tem tocado? Aquele dia a vida daquele Senhor tocou a minha vida. Amém? Como é que a gente tem tocado a vida das pessoas? Que possamos estar cheios do Espírito Santo como Jesus, para que a virtude possa sair de nós e tocar a vida das pessoas. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com vocês agora e nós vamos clamar ao nosso Deus. Você que está com a sua cordinha aí, já pode pegar ela na sua mão. E nós vamos, nessa oração,